Graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. E nessa série nós estamos estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Na semana passada a gente fez uma introdução, né, e eu lembro que eu terminei falando a respeito das linhas de interpretação que a gente tem a respeito das 7 cartas. Essencialmente são 3. É claro que se você pesquisar, talvez você encontre outras formas de interpretar essas 7 igrejas, mas as mais conhecidas, digamos assim, são essencialmente 3. A primeira é aquela que entende que essas igrejas eram igrejas reais, igrejas que existiam na época de João. Uma outra forma de interpretar é que essas igrejas representam tipos de cristãos que existiam naquela época, mas também existem ao longo da história da igreja através dos séculos. E a terceira é aquela que entende que essas 7 igrejas representam 7 períodos da história da Igreja de Cristo na face da Terra. Dentre essas 3, a gente vai focalizar as 2 primeiras, e essa terceira, sendo bem honesto com vocês, não acho que faz muito sentido, e eu lembro que comentei isso no episódio anterior, e explico o porquê. Primeiro, em primeiro lugar, essa forma de interpretação que atribui essas 7 igrejas, as 7 períodos da história do cristianismo, não era percebido desta forma na época em que a igreja recebeu o livro de Apocalipse e principalmente nos primeiros séculos, né? Então, nos primeiros séculos, ninguém olhava para as 7 igrejas do Apocalipse e falava assim: a gente está aqui na fase de Éfeso. Graças a Deus, já pensou se, né, lá na frente, daqui a séculos, chegar a fase de Laodiceia, graças a Deus que a gente não vai estar lá, né? Não, ninguém percebia dessa forma, como se fosse uma história contada em 7 atos. Não se percebia dessa maneira. Essa interpretação, ela veio muito tempo depois, quando os estudiosos decidiram conectar a história do cristianismo com essas 7 igrejas, tentando justificar que o cristianismo, então, na sua história, tem 7 fases. Mas não era a forma que foi percebido quando os primeiros cristãos olharam para o livro de Apocalipse. Eles, de verdade, não entenderam que seriam 7 fases da história ao longo dos séculos. Isso foi um entendimento que se deu muito tempo depois. Em segundo lugar, me parece muito arbitrária a definição de colocar essas 7 igrejas como 7 fases. Porque imagina, nós estamos olhando pelo retrovisor e vendo o que está acontecendo no passado. Então, esse olhar faz com que a gente estique essa régua e fale: esse pedacinho vai representar Éfeso, esse pedacinho vai representar Esmirna, esse vai representar Tiatira, esse vai representar Filadélfia, e esse último vai representar Laodiceia. E aí dividiram-se em fases, e a gente tem aí na linha do tempo essa divisão. Mas o que vai acontecer se o cristianismo durar mais 1000 anos? A gente vai ter que olhar para essa régua e repensar, porque afinal de contas, foi criado pensando numa realidade que se deu há 2000 anos atrás, mas se o cristianismo durar mais 1000, será que a gente vai continuar dividindo exatamente dessa forma? Ou alguém vai dizer assim: não está convencendo mais pensar dessa forma, vamos olhar essa régua e dar mais uma esticadinha para fazer com que chegue na nossa época do jeito certo. Parece arbitrário, e do meu ponto de vista
Porque se daqui a 1000 anos a gente voltar para essa história, a gente vai ver que precisa de um ajuste, esticar um pouquinho as fases para poder condicionar, porque a sensação que dá é que todo mundo está sempre vivendo a história pelo final. Então, se a gente olhar por essa lente, a gente vai ter a sensação de que estamos nos últimos tempos. Todo mundo acha que está nos últimos tempos. E eu também acho, inclusive, para ser bem honesto. Então, a gente sempre vai se colocar nesse período final. Por isso que é arbitrário, porque nos dá a sensação de que a gente está sempre na iminência do fim. E se durar mais 1000 anos, a gente vai ter que revisitar esse assunto e dizer assim, mas no século XXI, né, não era já o fim. A gente vai ter que colocar esse século em alguma outra época aqui para que essa linha de interpretação continue fazendo sentido. É por isso que eu acho que isso é arbitrário, porque soa segundo o desejo de alguém condicionar a sua interpretação da maneira que faça mais sentido. E aí fica complicado, porque se cada hora eu fico ajustando, né, uma interpretação, significa que a minha interpretação ainda está muito volúvel, está muito sujeita a ajustes e tira um pouco da objetividade, da clareza que uma interpretação precisa expor. E a terceira razão de pensar que essa interpretação não é muito boa está exatamente relacionado com o fato de que a gente vai rotular uma geração inteira, porque se a gente diz que nós, aqui no século XXI, estamos vivendo, sei lá, a fase de Filadélfia, por exemplo, né? A gente sabe que não é todo mundo que está exatamente igual, porque como seres complexos, nós somos diferentes e estamos em momentos diferentes. Então, rotular parece ser uma coisa genérica demais, fácil demais, mas que de verdade não representa todos nós de uma forma genuína. Por isso que ao invés de rotular uma geração inteira, dizendo que olha, essa geração representa isso aqui, representa uma igreja morna, ou representa uma igreja fraca, ou representa uma igreja perseguida, toda essa geração representa esse grupo, é mais fácil entender que nós, em momentos diferentes, em situações diferentes, estamos experimentando aquilo que estava acontecendo nas 7 igrejas. É mais simples, é mais dinâmica a forma de você olhar e você foge, de certa forma, de certos estereótipos que essa interpretação histórica tende a colocar sobre o cristianismo. Então, por isso que a gente vai numa linha diferente. Amém? Mas, continuando, antes da gente iniciar o estudo das 7 igrejas, é importante que a gente veja as cartas que as igrejas receberam, né? As 7 igrejas, elas receberam cada uma a sua carta, e estas cartas, elas tinham uma estrutura muito parecida. Independente se estávamos falando de Éfeso ou de Esmirna, a estrutura era muito parecida, apesar do conteúdo ter as suas diferenças. Mas o que isso quer dizer? Que, essencialmente, quando você observa essas 7 cartas, pelo menos 3 grandes grupos formam a estrutura por trás dessas cartas. Em primeiro lugar, a gente vê que em todas as cartas, a gente tem uma identificação de Cristo. Cristo se identifica, ele se apresenta para a igreja, mostra uma das suas características, e em todas as 7 cartas a gente percebe isso. A segunda parte tem como propósito mostrar qual que era a situação da igreja. E essa situação normalmente tinha pontos positivos, mas também há casos onde a gente vê pontos negativos. O Senhor trazendo para a igreja aquilo que realmente era um problema que precisava ser tratado. Seja porque esfriou o primeiro amor, já não se importa mais com as primeiras coisas, seja porque é uma igreja que se tornou morna.
mas a situação da igreja é apresentada e Cristo destaca pontos positivos quando há e pontos negativos quando, né, eles são necessários de serem destacados. E a última parte dessa estrutura mostra que em cada uma das cartas sempre tem uma promessa ao vencedor. Então, aquele que vencer tem uma promessa, tem uma bênção esperando por ele. Então, independente se você está na carta de Pérgamo, na carta de Tiatira, essa estrutura ela é recorrente em todas as sete cartas. E é importante a gente observar isso, porque quando a gente entrar no texto, a gente vai conseguir perceber claramente essas três partes da estrutura, né, de cada uma das cartas, e a gente vai ter uma clareza de como a mensagem foi percebida. Amém? Mas, continuando, a nossa abordagem aqui do nosso estudo vai olhar para as 7 cartas pensando em 3 grandes pontos de abordagem. Em primeiro lugar, a gente vai olhar as fontes. Então, a gente está falando das fontes bíblicas, daquilo que está contido nas Escrituras. Mas, obviamente, a gente também vai procurar conteúdo, fontes extra-bíblicas. E aí a gente vai estar falando da história, está falando da arqueologia, está falando de outras fontes que podem ajudar a gente a entender melhor essas 7 igrejas, inseri-las melhor num quadro que dê para a gente clareza a respeito do porquê de determinados problemas, o porquê que essas cartas estavam tratando de determinados assuntos. Segundo ponto, a gente vai olhar a mensagem pensando no século I, porque foi dessa forma que a igreja recebeu quando estava lá. Então, imagina você lá no século I recebendo aquela mensagem. Que sentido aquela mensagem tinha para quem estava lá no primeiro século? Mas a gente também vai olhar essas cartas buscando entender o sentido da mensagem para a gente aqui no século XXI. Então, 20 séculos depois, ou quase, na verdade, 20 séculos depois, como que a gente interpreta, como que a gente percebe o sentido dessa mensagem em cada uma das cartas. Então, essa é um pouco a abordagem que a gente vai seguir. E vamos começar, então, falando da igreja de Éfeso. A carta a essa igreja no livro de Apocalipse está lá nos primeiros versículos do capítulo 2, né? Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 até 7. Mas antes da gente entrar no texto de Apocalipse, é importante a gente ressaltar que a igreja de Éfeso ela teve uma história muito grande com o apóstolo Paulo. Então, eu acho que para a gente entender o contexto dessa igreja, vale a pena revisitar a história dessa igreja, como ela se conecta com a história do apóstolo Paulo no ministério, né, missionário que ele teve no seu chamado. A primeira coisa que a gente pode avaliar a respeito de Éfeso, relacionado ao ministério de Paulo, é que quando Paulo terminou sua segunda viagem missionária, ele ficou um tempo em Éfeso pregando nas sinagogas. Era uma prática de Paulo entrar numa cidade, procurar uma sinagoga e nessa sinagoga falar a respeito do evangelho. Só que nessa passagem ele não ficou muito tempo. Ele pregou, as pessoas até queriam que ele ficasse algum tempo, mas ele disse não, e se Deus permitisse que ele tivesse uma oportunidade de voltar para Éfeso, ele poderia até ficar um pouco mais. Curioso é que antes de partir, ele deixou um casal ali, que foi a Priscila e Áquila. A gente não sabe exatamente como foi o ministério desse casal na cidade de Éfeso, porque Lucas, quando ele está narrando os fatos de Atos dos Apóstolos, ele, desse momento em diante, ele está falando muito a respeito de Paulo, porque ele era companheiro de Paulo nas suas viagens. Então, o que aconteceu
com Áquila e Priscila, né, do momento em que Paulo, né, segue viagem e deixa o casal lá, a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe é que eles ficaram lá na cidade, fazendo discípulos, pregando o evangelho. Só que entre o momento que Paulo sai de Éfeso até ele retornar na terceira viagem missionária, né, nesse meio tempo aparece um evangelista chamado Apolo, que era um judeu de Alexandria. Alexandria era uma cidade muito importante para o Império Romano, porque além de ter bibliotecas naquela cidade, era um centro intelectual muito relevante para o Império. Então, normalmente, em Alexandria, as pessoas vinham de outras regiões para estudar, para entender a cultura, política, o direito, todas as ciências estabelecidas até aquele momento, sempre tinha alguém que conhecesse, alguém que entendesse ali em Alexandria. Então, uma pessoa vindo de Alexandria era uma pessoa que chamava muita atenção, porque estava vindo de um lugar que era top, que era referência em termos de conhecimento. E esse Apolo, ele evangelizou na cidade antes de Paulo voltar. Priscila e Áquila viram que a mensagem que Apolo ensinava a respeito do evangelho era uma mensagem correta, só que incompleta. Talvez porque ele estivesse em Antioquia e recebesse informação, né, vinda de fora, nem todos os detalhes Apolo tinha. Então, uma coisa que aconteceu foi que Priscila e Áquila pegaram Apolo, completaram o conhecimento a respeito do evangelho que faltava para que ele pudesse, então, pregar o evangelho de uma forma ampla, de uma forma completa, porque ele só tinha um pedaço da história, só tinha um pedaço da informação. Continuando, né, na sua terceira viagem missionária, então, Paulo volta para Éfeso e lá ele permanece por 2 anos. Então, veja que foi um ministério bem longo. Ele não passou na cidade rapidamente. Ele ficou por um tempo e ao longo desses 2 anos, ele pregou o evangelho, estabeleceu a igreja de uma forma consistente para que a igreja pudesse continuar quando ele partisse. E ao encontrar as primeiras pessoas, os primeiros discípulos, a gente vê uma coisa curiosa, porque Paulo pergunta para eles a respeito do Espírito Santo e os homens, né, os discípulos falam, nem sabia que existia o Espírito Santo. Olha só que coisa, né? A gente está ainda no começo da era cristã, e em Éfeso as pessoas não sabiam que existia o Espírito Santo. Não é que eles não acreditavam, não é que eles entendiam de um jeito diferente, eles simplesmente não sabiam que tinha, que existia o Espírito Santo. E é curioso porque aí Paulo prega para eles a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo, e eles são então batizados em nome de Jesus, recebem o Espírito Santo, falam em novas línguas, profetizam, e os dons do Espírito Santo se manifestam então pela primeira vez aí na igreja de Éfeso. Mas continuando essa história, a gente vê que Paulo enfrentou muita resistência da parte dos judeus a respeito do caminho. Caminho era uma forma de nomear as pessoas que acreditavam no Evangelho. O termo cristão ele ainda não era muito popular. Em Antioquia, um tempo antes, os seguidores de Jesus Cristo passaram a ser chamados de cristãos. Mas ainda era um nome que não estava pegando. Demorou para todo mundo ser identificado como cristão. Na maioria das vezes, as pessoas se referiam aos seguidores de Cristo como seguidores do caminho. Então, o caminho era o Evangelho, era a mensagem do Evangelho que Paulo pregava. Só que os judeus, eles olhavam para o Evangelho e apresentavam muita teimosia
e muita descrença. Era difícil para eles acreditarem que Jesus era o Messias. E essa teimosia e essa descrença se manifestavam na forma de resistência ao progresso do evangelho na cidade. E quando Paulo encontrava esse tipo de resistência nas sinagogas, ele ia para as praças, ele ia para as casas e pregava o evangelho para quem quisesse ouvir. Só que, continuando, o ministério de Paulo foi cercado por muitos milagres, curas e também libertações. As escrituras dizem que as pessoas pegavam objetos pessoais de Paulo, como lenço, um avental, levava isso até os enfermos e os enfermos eram curados. Então, eles eram curados à distância, a cura à distância. E isso era impressionante porque a cidade de Éfeso é uma cidade que acreditava muito em magia, acreditava muito em superstição. E quando eles começaram a ver o que estava acontecendo em termos de cura, de libertação, de milagres, aquilo fez com que o evangelho prosperasse poderosamente no meio dos efésios. Porque eles viam um tipo de poder, um tipo de manifestação sobrenatural que nenhuma magia conseguia fazer, que nenhuma magia conseguia superar. Tanto é que nessa ocasião a gente vê os filhos de um homem chamado Seva, que se denomina sacerdote, e aí a gente não sabe se ele era sacerdote porque ele era descendente de Levi ou se ele era um autoproclamado sacerdote. E esses filhos, eles vão tentar expulsar uma pessoa que está possuída por um espírito maligno, e eles chegam para a pessoa e falam assim, nós repreendemos você no nome de Jesus que Paulo prega. É curioso essa expressão, né? Nome de Jesus que Paulo prega. Porque, acredite, Jesus era um nome popular, não era um nome que só Jesus teve, né? Outras pessoas podiam ter o nome de Jesus, inclusive em Éfeso. E aí eles dão essa referência, Jesus, a quem Paulo prega, para dizer, a gente está falando desse aqui, não de outro. Então, demônio, não vai confundir, é esse aqui que a gente está te expulsando, é nesse nome. Né? E aí o demônio fala para os caras, olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, vocês eu não conheço. E aí parte para cima dos filhos de Seva, né, dá uma surra nos caras, os caras fogem, né, seminus ou nus, dependendo da tradução que você tiver das escrituras, cheio de vergonha. E claro que as pessoas olhavam aquilo e ficavam ainda mais impressionados. Como o povo de Éfeso era muito apegado à magia, a partir do momento em que as conversões começaram a se tornar frequentes, as pessoas passaram a queimar seus livros de magia, e as escrituras dizem que foi um valor de mais ou menos 50 mil denários. Né? O denário era uma moeda de prata que representava o trabalho de um dia. Então, você trabalhou, ganhava um denário. Eles queimaram tantos livros, né, que dava o correspondente a mais de 150 anos de trabalho. Então, só para você ver quanto dinheiro o povo de Éfeso gastou comprando aqueles livros de magia. E graças a Deus, a forma que o evangelho tocou o coração das pessoas, eles acabaram abrindo mão dessas coisas. Quando os ourives, as pessoas que trabalhavam com metais, começaram a ver que o evangelho poderia impactar o negócio deles, um homem chamado Demétrio, ele provocou uma confusão na cidade, dizendo, olha, essas pessoas estão aqui, o nosso negócio está correndo risco, a gente vende imagens de Diana, as pessoas vão parar de comprar, a gente vai falir e alguma coisa precisa ser feita. Então, esse homem provoca uma confusão. Paulo não estava naquela ocasião na cidade, ele tinha ido para outro lugar, não deixaram ele voltar para Éfeso, para não correr nenhum tipo de risco, para a situação não sair de controle, né? E as pessoas estavam reclamando, não, isso aqui vai virar
né? Essa cidade vai perder o brilho, né? A gente tem aqui uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Templo de Diana. Diana, que para eles era conhecida por esse nome, mas em outras literaturas era conhecida como Ártemis. Onde já se viu, a gente vai perder a nossa relevância, né? Aqui todo mundo sabe que Diana é adorada pelos efésios e não sei o que, aquela confusão toda, né? E aí o escrivão da cidade, ele fala, peraí gente, peraí, né? Se vocês têm alguma queixa, tem tribunal para fazer queixa. Então vão até o tribunal e façam as suas queixas. Não vão ficar aqui nessa confusão, porque se as autoridades romanas interpretarem esse movimento como uma sedição, como uma rebelião, o exército vai baixar aqui e não vai ficar bom para ninguém. Então, vão procurar solução por uma outra via. A preocupação dos homens que ganhavam dinheiro com Diana era uma preocupação financeira, porque era a fonte de renda deles, né? Era importante para eles manter essas tradições, mas à medida que o evangelho crescia, esse tipo de recurso financeiro que esses homens obtinham começou a ficar no risco. E aí foi a razão que fez com que eles se levantassem contra os cristãos e tentassem parar o crescimento da igreja. Nesse texto, que está no capítulo 19 de Atos, tem uma passagem que fala que em Éfeso, uma pedra vinda de Júpiter, né, estava lá na cidade, e essa pedra representava a própria Diana, né? É claro, chama de pedra, mas muito provavelmente foi um meteorito, um fragmento que caiu do espaço, e o povo de Éfeso acreditou que foi Diana. Enfim, né, uma forma de interpretar essas coisas. Mas continuando, né, depois que Paulo saiu de Éfeso, ao final desses 2 anos, um tempo depois ele escreveu uma carta para a igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta tem 6 capítulos. Na maioria das vezes a gente só lembra de um trecho, que é o trecho que fala sobre a armadura de Deus, mas a carta ela é muito mais ampla em termos de conteúdo, de informação que a gente tem a respeito. Nessa carta a gente ouve falar a respeito do mistério de Cristo. E o que é o mistério de Cristo? É, na verdade, uma revelação de que, através de Cristo, todas as coisas convergeriam na direção do Senhor. Se antes a gente tinha Israel e o resto, com Cristo não tem mais Israel e o resto. Com Cristo tem a igreja. Então a igreja é a convergência de todos os povos, raças, tribos, nações, na pessoa de Cristo. Então, com Cristo não existe o grupo A, o grupo B, o grupo C, existe a igreja. E o livro de Éfeso traz para a gente essa revelação de que com Cristo a gente tem a igreja, né? Na carta a gente ouve também a respeito de que a salvação vem pela graça, não é mérito de ninguém, ninguém se salva sozinho. Nós somos salvos porque o Senhor é quem nos salva. Em Éfeso a gente aprende mais a respeito do mundo espiritual, dos principados, das potestades, dos poderes invisíveis que de alguma forma governam essa realidade que a gente está inserido. Na carta a gente ouve a respeito do corpo de Cristo, que os ministérios eles existem para aperfeiçoamento do corpo, não é para promoção individual, não é para criar nenhum tipo de hierarquia, não porque eu sou pastor, então eu sou maior, eu sou mais importante, se eu sou bispo, enfim, não é para isso. O corpo de Cristo não é uma hierarquia, mas um organismo vivo e espiritual onde todos contribuem para o crescimento e aperfeiçoamento desta obra aqui na Terra. Nesse livro a gente vê a respeito de santidade, da importância de ter uma vida de santidade.
de se abster de certas práticas que certamente corrompem a nossa relação com o Senhor. A gente vê, inclusive, em termos de relação, né, Paulo explicando qual deve ser a relação da esposa com o marido, dos pais com os filhos, no trabalho entre senhores e servos, como deve ser essa relação. E também a gente vê Paulo falando sobre a armadura de Deus, que é certamente o texto mais conhecido. Amém? A gente para por aqui. Semana que vem a gente continua falando de Éfeso, falando um pouquinho mais da cidade de Éfeso. Aqui a gente olhou mais para a fonte bíblica. Agora vamos ver um pouquinho do que a história, a arqueologia e outras ciências conseguem prover de informação que nos ajude a entender melhor essa cidade. Que Deus te abençoe. Espero ter você na próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.